A paz a todos amados do Senhor Jesus. Venho hoje trazer uma palavra que fica em Jeremias 18. Vamos fazer a leitura do versículo 1 e o versículo 5 para iniciar essa reflexão da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O Senhor deu uma ordem a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro. E quando ele desceu, estava lá o Senhor, falou com ele sobre o povo. O Senhor, pelo ministério de Jeremias, deu aviso ao seu povo sobre conversão. E Jeremias, ali no meio do povo de Jerusalém, o povo de Israel, dizia para eles se arrepender dos seus maus caminhos, para se converter e voltar para o caminho do Senhor, porque o povo estava tendo atitudes, comportamentos que desagradavam o coração de Deus. E então o povo seria corrigido, seria levado em cativeiro para a Babilônia. Mas o Senhor usou um profeta para dar o aviso. E então, na casa do oleiro, o Senhor mostrou para ele que, como grande oleiro e nós como barro, ele faria como o oleiro faz com o barro sobre a roda quando está moldando um vaso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por amor, o Senhor corrige. Do versículo 6 ao 10, o texto é bem explicativo e ele fala sobre essa correção, sobre essa conduta cristã que o Senhor espera do seu povo. Vamos para uma leitura em Lucas 7, onde fala do ministério de João Batista, um profeta do nosso tempo que o Senhor usou para falar palavra de arrependimento e conversão. Vejamos o que diz sobre João Batista, agora já no tempo de Cristo. Vamos fazer a leitura do versículo 27. E diz assim: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Do versículo 18 em diante, quando começa a narrativa bíblica, João Batista envia 2 dos seus discípulos a ir falar com Cristo, onde estava realizando milagres, ressurreições, e ele enviou os discípulos para perguntar: és tu o que eu estou esperando ou ainda há de vir outro? E Cristo, no versículo 22, dá uma resposta para os discípulos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então aqui Cristo deu uma resposta incisiva para os discípulos de João. Enquanto os discípulos falaram com ele, ele realizou milagres, prodígios e maravilhas. E essa foi a resposta de Cristo. E depois falou aos seus discípulos, dizendo, no versículo 28, e eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que lindo! O próprio Cristo deixando aqui um exemplo de humildade, explicando a matemática divina. Falando sobre a estatura no reino de Deus.
nascido de mulheres, porque João Batista nasceu de mulher, de um casamento com varão. Era um sacerdote que, quando o anjo foi falar com ele, ele já idoso, temeu e ficou sem falar e teve que escrever numa plaquinha o nome de João, até que nascesse a criança como determinou o anjo. E Jesus, diferentemente de João Batista, nascido de mulher, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então João Batista sabia quem era o Cristo, a mãe dele era prima da mãe de Jesus. Mas Jesus declarou que ele era o maior profeta e ele pregava: arrependei-vos, convertei-vos. Antes mesmo do ministério de Cristo, ele pregava sobre arrependimento. E então eu trouxe hoje uma meditação de que o vaso do oleiro, ou então aqui no ministério, já no tempo de Cristo, João Batista pregou sobre arrependimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O povo de Deus verdadeiramente foi para cativeiro na Babilônia, mas cumpridos 70 anos pronunciado através do ministério de Jeremias, o Senhor restaurou o seu povo, trouxe de volta a Jerusalém, e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você que está aguardando algo da parte do Senhor, mas parou ou retrocedeu, volte, volte. O Senhor te espera para a glória da segunda casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa palavra. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.